O juiz veio aqui e nos roubou. Palavras do David Duarte na vitória do Palmeiras frente ao Bahia. Palavras fortes, sim. Mas, gente, quem viu o jogo pôde notar, perceber, ver que claramente o Gustavo Gomes ele empurra o jogador do Bahia e na sequência acontece o gol da virada do Palmeiras. Eu não sei o que o Palmeiras tem no bastidor aí do futebol, que 99,9% dos jogos do Palmeiras acontece isso em relação à arbitragem. É o árbitro de campo, é o VAR. Vocês viram contra o Grêmio. Foi escandalosa a vitória do Palmeiras frente ao Grêmio. Eles têm toda a razão em reclamar. E ontem a mesma coisa. Gente, o que é isso, hein? Que bastidor é esse? O que acontece com os integrantes, os profissionais que trabalham lá na CBF, faz reuniões, muda-se a gestão, muda-se o mandatário. Hoje nós temos outro presidente da CBF e continuam da mesma forma, principalmente nos últimos anos, em favorecimento ao Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus. Bom, Samir Chaldi disse que fez reunião, que preparou a arbitragem, que teve curso, que os árbitros agora são profissionais. E pelo que eu estou vendo, 2026 começa bem melhor, inclusive para o Palmeiras, do que os outros anos, que já foi muito legal em relação a algumas coisas aí para eles. Tem que rever alguns conceitos. Os presidentes dos clubes têm que se juntar para poder ver o que acontece nos bastidores aí, porque é lamentável. Aí daqui a pouco, chega lá para metade, ou depois, um pouco mais da metade do Campeonato Brasileiro, já era. Depois que disparou, o Palmeiras já tem pelo menos aí 6 pontos de maneira indevida. De maneira indevida. Quando acontecer algo como o David Duarte falou, roubo para o Palmeiras, são pontos de maneira indevida. E se os presidentes não se juntarem nesse momento, vai ficar insustentável, rapaziada. Vão jogar o Campeonato Brasileiro de maneira em vão, porque já sabe quem vai ser o campeão. Nós estamos aí na 10ª rodada, a gente já está vendo o que está acontecendo. Um erro barra roubo atrás do outro. Em muitos jogos acontecendo erro, já aconteceram erros contra o Flamengo, inclusive. Flamengo perdendo ponto, Palmeiras ganhando ponto. A gente não quer ganhar ponto de maneira indevida. Nós queremos árbitros coesos, que apitem como se deve, sem estar roubando ou errando de maneira estranha para nenhum clube, para nenhum. Tem que apitar como se deve, e eles são pagos para isso. Agora, falei em alguns vídeos e volto a repetir aqui. O dia que botarem os árbitros para após a partida irem para uma zona mista, ser sabatinados por perguntas, eu acho que isso daí acaba. Eles precisam dizer, por que deu isso? Por que não deu isso? Por que dessa marcação? Por que faltou critério aqui? Por que você expulsou esse jogador dessa forma e esse daqui que entrou do mesmo jeito você não expulsou? Por que nesse jogo você fez isso e aqui hoje tu fez aquilo? Por que da marcação tal? Por que você foi no VAR? Olhou as imagens um tempo muito hábil para você já ter decidido o óbvio e você não decidiu o óbvio. Bom, eu acho que dessa forma as coisas mudariam, porque eles ficariam muito sem graça de ver, olhar no VAR, depois ver pela TV, de ser sabatinado pelas perguntas e saber que o erro ia cair totalmente nas costas deles. Eu acho que deveria fazer isso daí, mas não faz, é muito estranha a situação. Agora tem outros jogos difíceis, jogos de clubes que estão na berlinda, jogos de clubes que estão querendo chegar na ponta do campeonato. E se a arbitragem ajuda o Palmeiras, o que vai acontecer? Palmeiras dispara, os demais ficam a navio. E é isso. Eu não quero ajuda para clube nenhum. Nem para Flamengo, nem para Palmeiras, nem para Fluminense, nem para Grêmio, nem para ninguém. O árbitro tem que apitar de maneira profissional, sem ter nenhum lado. Pronto, falei, desabafei. Bom, e por falar aí em desabafo, por falar em ajuda, rapaz, os caras foram em defesa do Gonzalo Plata. Pois é, Bruno Henrique e companhia. Bruno Henrique, Paquetá, Georgiano e Arrascaeta, que na entrevista falou que o Plata é muito bom jogador, que deu mole, errou em algumas ocasiões, mas que joga muita bola e tal. Cara, eu tô com o Arrascaeta nessa daí, que o Plata realmente é muito bom, ele errou muito fora de campo, vem errando, tomando aí decisões totalmente errôneas contra si próprio, porque ele é um profissional do futebol. Hoje o jogador não é mais jogador, é um atleta de alto rendimento. E o atleta de alto rendimento, se ele não tiver uma noite de sono adequada, não ficar ingerindo besteira, ele não vai ser um profissional com profissionalismo, que não é só campo e bola. Futebol não é só campo e bola. Os jogadores, eles precisam ser vigilantes
Vigilante, principalmente com a sua obra-prima, o seu material de trabalho. Qual o seu material de trabalho? Qual a sua ferramenta? Qual é a obra-prima do atleta? O seu corpo, a sua matéria-prima. Então, se ele não for vigilante, não vai jogar, não adianta. Existe metabolismo, existe o próprio cotidiano do atleta, que o cotidiano do atleta precisa condizer com aquilo que ele é dentro de campo. Tá jogando muito bem, tá voando, tá correndo muito, porque ele tá fazendo como se deve. O atleta de alto rendimento que extrapolar fora das 4 linhas não vai render. Isso daí é regra de todo exercício físico. Então, se o Gonzalo Plata não entender isso daí, vai ser criticado, vai pro banco, não vai jogar nada e não pode ficar dodói. Não pode ficar dodói, porque se ficar dodóizinho, chateadinho, daí é pior. Porque ele tá errado e as pessoas que são erradas têm que admitirem os seus erros. Então admita o seu erro, seja humilde, peça desculpa e volta pro game. Porque bola a gente sabe que ele tem. Inclusive até o próprio Leonardo Jardim, o técnico, foi em defesa dele, falou que ele vai ser utilizado, que se ele parar com algumas coisas, ele vai ser muito útil pro Flamengo. E é assim que eu penso também. Bom, vamos lá, sequência do campeonato. Sequência, o Flamengo tem jogo aí de Libertadores brabo, a 3.400 metros acima do nível do mar. Aí o Fluminense vai jogar fora também, 900 metrinhos só. Aí a tabela do Campeonato Brasileiro tá: Palmeiras em primeiro, São Paulo em segundo, Fluminense em terceiro e Flamengo em quarto. E a sequência é braba, hein? Flamengo pega o Cusco lá no Peru, a 3.400 metros acima do nível do mar, vai faltar ar, lá tem frio, é brabo, brabo. E depois o Fluminense no Maracanã dia 11, ou seja, joga dia 8, 9, 10, 2 dias, e no dia 11, Flu-Fla. Já não sei como o Leonardo Jardim vai jogar nesse jogo, tá? Tem muita gente ali com estafa muscular, cansado, com risco de lesão, e provavelmente ele vai botar um outro time na altitude, e contra o Fluminense, pode ser que seja um outro, inclusive. Vamos aguardar cena dos próximos capítulos. Parabéns ao Pedro, que fez o gol, 161 gols agora, é um dos artilheiros do século, né? Primeiro é o Gabigol, com mesmo 161, ele em segundo com 161, e vem aos demais. É uma lista extensa que, se eu falar aqui, o vídeo passa de 10 minutos e não pode. Pois é, rapaziada. Bom, Leonardo Jardim disse que conta com o Gonzalo Plata, né? Ok. Agora vamos ver, na sequência, o que o Gonzalo Plata vai fazer. Vai ser comprometido ao esporte que ele escolheu a exercer? Ele vai ser comprometido ao clube, à camisa que ele está envergando, no caso a camisa do Clube de Regatas do Flamengo? Pois é, rapaz, então é isso. Porque o Cebolinha diz que não fica, que acaba o contrato, realmente ele está saindo, só fica esse ano. Só que apareceu aí no Cebolinha uma paradinha, um probleminha na costela. Tá com problema na costela o Cebolinha, né? Pois é. Vai ficar de fora aí um tempo indeterminado. Vamos ver quando vai voltar. O Eric Pulgar tá com problema articular, nas articulações. E também vai ficar um tempinho de fora. Então vamos aguardar aí no que o Leonardo Jardim poderá fazer. O que o BAP pode fazer é ir atrás de atletas. Porque o time está gritando por novos atletas, mais jovem, mais dinâmico, precisa. Meio campo, lateral, atacante. Vambora, vamos tirar o escorpião do bolso e contratar. E a você que chegou até aqui, quero estar te agradecendo pela presença, pela moral. Se inscreve no canal Flamengo TV, a mais querida. A TV do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o conteúdo para dar moral. Beleza? Isso aqui é Mengão demais. Bora lá.